Olá, eu sou a Duda Ruiz, você está no canal Escrito à Mão. Como você é muito bem-vindo aqui, eu já te convido para ficar. Vai inscrever-se, selecione o sininho em todas, assim você fica sempre acompanhando a gente, tá bom? Bom, eu tô aqui com o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Hoje é o nosso dia 4. O primeiro tema foi fugindo de Deus. Depois, quando Deus interrompe nossos planos, no dia 2. No dia 3, o tema foi Eu Também Quero Fugir. E o tema de hoje do pastor foi tempestades. Eu acabei colocando a tempestade numa distração minha, mas não tem problema. Então, o pastor pregou em Jonas 1, dos versículos 4 a 16. E ele falou sobre o momento em que a tempestade chega. Chegou o momento da tempestade ali para Jonas. Tempestades nas nossas vidas simbolizam problemas, né? Toda tempestade tem uma causa, mas também tem uma saída, tem uma solução. Bom, a causa ali da tempestade de Jonas, a gente já sabe que foi a desobediência. As tempestades nas nossas vidas podem ser causadas por diversos fatores, né? Fatores também como desobediência, mas coisas que acabam acontecendo também nas nossas vidas, né? Coisas que nós não pedimos por elas ou não as provocamos, como enfermidades, momentos difíceis, o luto, né? E o pastor lembra aqui que Jesus nos alertou sobre essas tempestades, né? As tempestades que seriam causadas pelo fato de estarmos no mundo. No mundo tereis aflições. Então, são tempestades naturais dessa vida aqui nessa terra, né? Mas como no caso de Jonas, as tempestades, elas também podem ser causadas por escolhas erradas, por atitudes erradas, com consequência de atitudes erradas, né? Ou, como para os marinheiros, a tempestade veio pelo erro de outra pessoa. Então, nós podemos sim ser colocados em tempestades que não são nossas, contra a nossa própria vontade, por causa de outras pessoas, como José, que foi jogado ali na tempestade por seus irmãos, né? E passou anos ali no Egito, não por um erro seu, mas por algo que foi feito a ele. Mas nós sabemos que Deus tinha um grande propósito na vida de José e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós temos esse coração em Deus, nós podemos aprender com as tempestades, elas nos tornam mais fortes, elas nos fazem crescer. O próprio Jesus passou por tempestades, né? O pastor nos lembrou do episódio quando Jesus atravessa o mar ali no barquinho e lá do outro lado ele encontraria e libertaria o gadareno, né? E Jesus atravessa aquele mar ali tempestuoso, Jesus acalma a tempestade. O inimigo pode também tumultuar as nossas águas para tentar nos impedir de cumprir a vontade de Deus. Mas nós precisamos estar sempre atentos na causa das tempestades, nas fontes das tempestades, o que tem causado as situações. Porque às vezes o próprio Deus, como no caso de Jonas, pode colocar tempestades em nossas vidas para nos trazer de volta para a sua vontade, para o seu propósito. Então, é preciso sempre ter clareza da situação e agir da forma correta. Nós sabemos que os marinheiros temeram, e o medo, ele é algo contrário à fé. Por conta do temor que eles estavam sentindo, eles começaram a lançar a carga fora. Ou seja, eles tiveram um enorme prejuízo, porque o barco deles estava a ponto mesmo de se romper, de ser destruído, e eles começaram a tentar aliviar o peso. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida também, a gente tenta aliviar o peso, tenta resolver o problema, sem orar a Deus. Eles buscaram de todas as formas aqui, né? A Bíblia fala que eles remavam cada vez mais forte, tentando
passar aquela tempestade, mas eles não conseguiam, porque a tempestade estava cada vez pior, só piorava a situação, porque eles não estavam indo no foco do problema e eles não estavam orando ao Deus da salvação. E aí Jonas, que era um profeta, acredita que a solução do problema seria jogá-lo ao mar. Em nenhum momento até agora a gente viu Jonas orando ao Senhor, se arrependendo dos seus atos. Não, ele simplesmente fala para os marinheiros, é por minha causa que isso está acontecendo, me lancem no mar. Jonas, como o pastor disse, ele poderia ter ali orado ao Senhor, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido para o capitão do barco, do navio, voltar à praia, deixá-lo lá. Ele poderia falar, olha, se a gente voltar, o mar vai se acalmar, então faz o retorno aí, me deixa na praia que vai dar tudo certo, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vocês seguem a viagem de vocês. Mas não, ele achou que a morte seria a solução para o seu problema. Muitas pessoas chegam a um nível de desespero que chegam a acreditar que somente a morte, somente o fim da sua vida poderá solucionar o seu problema. Quando a solução é tão simples e está tão perto de nós, Ele só precisava pedir socorro a Deus. Ele só precisava voltar ao Senhor, orar ao Senhor. Mediante as tempestades, nós precisamos ser muito francos, muito sinceros com Deus. Essa semana a gente tem falado sobre isso, Sobre sinceridade com Deus. Você rasgar mesmo o seu coração, admitir os seus erros e orar a Deus, falar, olha, Senhor, fui eu que errei mesmo, mas eu quero a partir de agora te obedecer, eu quero fazer da forma correta, me ajude a fazer o certo. Muitas coisas acontecem e não podem ser mudadas, porque elas já passaram. Mas nós podemos mudar o hoje, nós podemos fazer as coisas diferentes hoje. Um outro ponto interessante que o pastor colocou foi a posição dos marinheiros. Os marinheiros ali estavam prestes a morrer pela tempestade que não era deles, era uma tempestade de Jonas. Eles nem sabiam o que estava acontecendo ali, por que eles estavam passando por aquilo. E às vezes é preciso jogar para fora do barco aquilo que está causando a tempestade em nossas vidas. Nós não podemos sofrer por coisas sobre as quais nós não temos controle. Coisas que dependem do outro, são do outro. Nós não podemos interferir ou sofrer a consequência do erro do outro. É claro que os marinheiros não queriam que aquilo acontecesse, eles tentaram com todas as forças, eles tiveram prejuízo, eles remaram cada vez mais forte, mas a tempestade estava cada vez pior, porque quem precisava resolver aquilo era Jonas. E aí chega um momento que Jonas admite que o problema era dele e eles decidem deixar Jonas resolver com Deus. Então, às vezes, nós precisamos deixar que Deus trabalhe na vida das pessoas, que as pessoas resolvam com Deus os seus problemas. Mesmo que nós não estejamos vendo o sobrenatural de Deus, como os marinheiros ali não viram o fim de Jonas, eles não viram o que aconteceu com ele, eles não viram ali qual foi o fim. Se ele morreu afogado, ou se ele foi devorado e comido por um peixe, eles simplesmente deixaram que Jonas resolvessem com Deus. Eles passaram a temer ao Senhor, ofereceram sacrifícios a Ele, e apesar de terem começado de uma maneira errada, clamando a outros deuses, jogando suas coisas fora, remando contra uma tempestade que era impossível de ser vencida, por fim, eles se convertem ao Senhor, passam a temer ao Senhor, fazem votos de servir ao Senhor, oferecem até sacrifício a Ele. Bom, quanto a Jonas, a tempestade não foi suficiente para acordá-lo.
Ele que estava ali dormindo no porão, né, do navio, a tempestade não foi suficiente. Ele não despertou daquele estado de desobediência e ele preferiu insistir no erro e saiu da tempestade para o mar, para o fundo do mar. Deus não o deixaria morrer ali, perecer ali, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus teve misericórdia dele e salvou a sua vida. Mas teria sido tão simples para Jonas, né, resolver o problema. Ele só precisava orar a Deus e se arrepender. Ele só precisava mudar o curso da sua embarcação. Ele só precisava pedir ali para o capitão: volta, por favor, para a praia, me deixem lá, e eu vou obedecer ao meu Deus. O pastor também disse uma frase que eu gostei muito. Deus aplaca as tempestades quando o nosso barco está na direção correta. Então nós podemos sim passar por tempestades, mas o Senhor sempre vai cuidar de nós. Sempre haverá, depois da tempestade, a bonança. Sempre haverá a calmaria. Sempre haverá um dia de sol. Nós só precisamos estar com os nossos olhos no lugar correto, a nossa atitude correta e buscar em Deus, crendo que Ele pode nos tirar de qualquer tempestade que seja. Bom, eu vou fazer aqui a arte no meu caderninho, no meu journal. Fica comigo mais um pouquinho. Bom, terminei aqui o meu journaling. Eu coloquei aqui alguns elementos do fundo do mar, porque foi a escolha de Jonas naquele momento, né? Aqui eu fiz uma pintura com tinta acrílica para representar o mar e escrevi: somente Deus acalma o mar. Tá quase seco, ó. Ainda não secou totalmente. Aqui eu também colei alguns elementos e escrevi um pensamento: You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Você não pode esperar até que a vida deixe de ser dura ou difícil para você decidir ser feliz. Esse é um pensamento de uma cantora americana chamada Nightbirde, que tem uma história muito linda também, de uma tempestade muito pesada, uma luta contra o câncer. Eu gosto bastante da voz dela, do exemplo dela, uma pessoa bem guerreira, que sorri, que aproveita a vida, apesar de todo o sofrimento que ela passa, né? Como nós falamos aqui de tempestades que
são causadas também pela vida, por essa vida aqui nesse mundo, por essa passagem, né? Por isso que eu quis colocar a frase dela aqui, o pensamento dela. Aqui uma outra reflexão, talvez a única coisa a se fazer é deixar o passado, que não pode ser mudado, e viver o presente corretamente. Se Jonas tivesse acertado na sua postura ali, na sua decisão, ele não precisaria ter sido lançado ao mar e nem ter sido engolido por um peixe. E aqui eu fiz também um scrap, mas eu ainda não sei o que eu vou escrever aqui. Então eu vou deixar assim, desse jeitinho. Se vocês tiverem sugestões, me mandem aí. Bom, é isso. Gostei bastante dessa reflexão aqui, desses versículos 4 a 16. Não deixem de acompanhar a nossa série, acompanhar o pastor Edson Rebustini lá no canal dele, tá? Às quartas-feiras você tem as pregações sobre o livro de Jonas e aí a gente vai, na sequência, fazendo aqui o nosso journaling, né? Acompanhando o canal dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim que eu vou amar e vai me ajudar bastante. Esse kit está lá no nosso site, aminhabiblialinda.com.br. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.